Meu nome é Clara, e eu sou uma restauradora de arte. Ou, pelo menos eu era. Meu trabalho era trazer os mortos de volta à vida. Não as pessoas, claro, mas as suas imagens. Com um cotonete embebido em solvente, eu removia décadas de verniz amarelado e sujeira, e revelava o brilho nos olhos de uma condessa que morreu há 300 anos. Com um pincel fino como um fio de cabelo, eu preenchia as rachaduras no rosto de um comerciante do século XVIII, devolvendo a ele sua dignidade. Eu passava meus dias em silêncio, em um diálogo mudo com fantasmas de tinta e óleo. Eu amava o meu trabalho. O problema é que o meu trabalho não me amava de volta. A verdade é que o mundo não tem muito espaço para uma purista. Eu me recusava a trabalhar com impressões baratas, com cópias de museu. Eu queria a tela original, a pincelada do mestre. E esse tipo de trabalho é raro e mal pago, na maioria das vezes. Eu vivia em um apartamento minúsculo, com cheiro de terebintina e de boletos vencidos. Minha paixão estava me levando à falência. Eu estava há 2 semanas de ter que vender minhas ferramentas, meus pincéis, minha alma e arrumar um emprego em um café. Foi nesse exato momento de desespero que o e-mail chegou. Era de uma firma de recrutamento de elite, uma daquelas que você só ouve falar em filmes. A proposta era, para dizer o mínimo, um sonho. Um contrato de 6 meses, com tudo pago, para ser a restauradora exclusiva de uma coleção particular. O salário era mais do que eu tinha ganhado em toda a minha vida. Dava para pagar minhas dívidas, alugar um estúdio decente e viver confortavelmente por anos. Eu nem hesitei. Respondi no mesmo minuto. O processo foi rápido e estranhamente impessoal. Não houve entrevista em vídeo. Apenas uma troca de e-mails onde eles confirmaram minhas credenciais e meu portfólio. E então, as condições. Elas eram particulares. O cliente era anônimo. O contrato se referia a ele apenas como o colecionador. A propriedade ficava em um local remoto e não divulgado. Eu teria que morar lá, em um quarto de hóspedes durante todo o contrato. A regra mais estranha era sobre o horário de trabalho. Eu só poderia trabalhar à noite, das 10 da noite às 6 da manhã. A galeria, eles explicaram, tinha um sistema de controle de luz e umidade que era otimizado durante a noite. Durante o dia, eu deveria permanecer no meu quarto ou nos jardins designados. Estava proibida de explorar a casa. E a regra final, eu nunca me encontraria com o colecionador. Toda a comunicação seria feita através de sua assistente pessoal. Era bizarro. Mas a imagem dos meus boletos vencidos era mais bizarra ainda. Eu aceitei. 1 semana depois, um carro de luxo, preto e com vidros escuros, parou na frente do meu prédio. O motorista, um homem grande que não disse uma palavra, pegou minhas malas e abriu a porta para mim. A viagem durou horas, subindo por estradas sinuosas e montanhosas, até que a civilização desapareceu. Chegamos a um portão de ferro forjado, imenso, que se abriu para uma propriedade que parecia um pedaço da Europa antiga transplantado para o meio do nada. A mansão era uma construção de pedra escura, com torres e telhados de ardósia, coberta de era. Parecia um castelo de um conto de fadas sombrio. Fui recebida na porta por uma mulher alta e magra, com um cabelo preto preso em um coque tão apertado que parecia doloroso. Era a assistente. Ela se apresentou como Senhora Winter. Sua voz era baixa e sem emoção. Ela me mostrou meu quarto, que era mais luxuoso que qualquer hotel onde eu já sonhei em ficar. Depois, me levou até a galeria. E quando ela abriu as portas duplas de carvalho, eu perdi o fôlego. O lugar era imenso. As paredes eram cobertas de veludo carmesim e a iluminação era perfeita, vinda de spots no teto que faziam cada pintura brilhar. E as pinturas, meu Deus, as pinturas eram dezenas, todas retratos, a maioria do que parecia ser o período barroco holandês e flamengo. Havia obras que pareciam ser de discípulos de Rembrandt, de Frans Hals. A qualidade era museológica. Era a coleção particular mais impressionante que eu já tinha visto. Sua primeira tarefa será o retrato de um cavalheiro, disse a senhora Winter, apontando para uma pintura em um cavalete no centro da sala. Apresenta um craquelado fino na camada superior de verniz. O colecionador deseja que seja restaurado à sua glória original. Eu me aproximei da pintura. Era uma obra-prima. Um homem de meia idade, com um bigode imponente e um colarinho de renda, me encarava com uma expressão de severa melancolia. A técnica era impecável, mas havia algo estranho.
em todos os retratos. Os olhos. Os artistas tinham conseguido capturar um realismo nos olhos que era quase fotográfico. Era mais do que tinta e óleo. Parecia haver uma profundidade ali, uma consciência, que me deixava um pouco desconfortável. Eles pareciam vigilantes. Naquela noite, às 10 em ponto, eu comecei. A galeria estava em completo silêncio. Era só eu, o cheiro dos meus solventes, e os olhos de dezenas de estranhos mortos me observando das paredes. Eu me senti em casa. Coloquei meus fones de ouvido, uma música clássica suave, e me perdi no trabalho. O processo de restauração é uma meditação. É um trabalho lento, milimétrico. Com um cotonete minúsculo, eu comecei a remover o verniz velho do canto escuro do fundo da pintura. A sujeira de séculos começou a ceder, revelando a cor original, um preto profundo e aveludado. As horas passaram voando. Eu estava em transe, feliz. Pela primeira vez em anos, eu estava fazendo o que eu nasci para fazer, no mais alto nível. Era um sonho. Quando o relógio marcou 6 da manhã, eu parei. Limpei minhas ferramentas, cobri a pintura com um pano de linho, como instruído, e me preparei para sair. Desliguei minha pequena lâmpada de trabalho e a galeria mergulhou na iluminação ambiente, baixa e dourada. Eu estava na porta, prestes a fechá-la, quando lancei um último olhar para a sala. Um olhar de pura satisfação. E foi então que aconteceu. Ou eu acho que aconteceu. A minha atenção foi atraída para uma pintura na parede oposta. Era o retrato de uma jovem mulher, com um vestido de seda azul e pérolas no cabelo. Eu não estava trabalhando nela. Ela estava a uns 20 metros de distância. E eu tive a nítida, a inconfundível, a arrepiante sensação de que a cabeça dela, que antes estava virada ligeiramente para a esquerda, olhando para fora da tela, agora estava virada um pouco mais para a frente, olhando diretamente para mim. Eu pisquei. Meu coração deu um salto. Balancei a cabeça. Impossível. Era o cansaço. 8 horas de trabalho focado, a luz artificial, a solidão. Minha mente estava me pregando peças. Eu olhei de novo. A cabeça da mulher estava exatamente onde deveria estar, virada para a esquerda. Era só a minha imaginação. Claro que era. Fechei a porta, o coração ainda um pouco acelerado. Você precisa dormir, Clara, eu disse a mim mesma em um sussurro. Mas enquanto eu caminhava pelo corredor silencioso de volta para o meu quarto, eu não conseguia tirar a imagem da cabeça, os olhos da mulher no quadro, e a sensação de que, por um breve instante, eles não estavam olhando para um ponto distante no tempo. Eles estavam olhando para mim. Eu dormi pouco e mal. O quarto de hóspedes, que antes me parecia o auge do luxo, agora se parecia mais com uma jaula dourada. Cada sombra no canto do quarto parecia tomar a forma da mulher do quadro azul. Cada rangido da madeira antiga da casa era, na minha imaginação fértil, o som de um passo no corredor. Eu acordei com o coração acelerado, a imagem dos olhos dela gravada na minha mente. Passei o dia tentando me convencer da minha própria loucura. Cansaço, estresse, sugestão. Encontrei dezenas de explicações lógicas e reconfortantes. Restauradores de arte passam tanto tempo olhando para uma imagem que, às vezes, o cérebro preenche as lacunas, cria movimento onde não existe. É um fenômeno conhecido. Acontece. Eu repeti isso para mim mesma como um mantra, enquanto tomava um café forte, olhando para o jardim perfeitamente cuidado do lado de fora da minha janela. Um jardim silencioso e imóvel. Um jardim seguro. Quando a noite chegou e o relógio marcou 10 horas, eu respirei fundo e caminhei para a galeria. Eu me sentia como uma criança com medo do escuro, forçando a si mesma a parecer corajosa. É só tinta e lona, Clara, eu dizia para mim mesma. Fantasmas de pessoas mortas há muito tempo. Não podem te machucar. As portas de carvalho se abriram com um rangido baixo. A galeria estava como eu a deixei, silenciosa, iluminada por aquela luz dourada e quente que parecia projetar sombras longas e profundas. Meu primeiro ato, antes mesmo de ir para o meu cavalete, foi caminhar diretamente até a pintura da mulher de azul. Eu parei na frente dela, o coração batendo um pouco mais forte. O rosto dela estava virado para a esquerda, exatamente como deveria. A expressão era de uma vaga melancolia, os lábios finos quase formando um beicinho. Os olhos, de um castanho profundo, olhavam para um ponto qualquer, fora da tela, perdidos em um pensamento de séculos atrás. Não havia nada de errado.
Nada fora do lugar. Eu soltei um suspiro de alívio que não sabia que estava segurando. Eu tinha imaginado tudo. O cansaço era real. A solidão daquele lugar era real. E a minha cabeça, aparentemente, não era confiável. Com um novo senso de profissionalismo, eu fui para o meu posto de trabalho. O retrato de um cavalheiro me esperava, coberto pelo pano de linho. Eu o descobri. Aquele homem severo, com seu bigode e seu colarinho engomado, continuava o mesmo. Eu me senti uma tola. Liguei minha música clássica nos fones de ouvido, um pouco mais alta desta vez, como se para preencher o silêncio pesado da sala, e mergulhei no trabalho. Eu preparei minha solução de limpeza, uma mistura que aprendi com meu antigo mestre, suave o suficiente para não ferir a tinta, mas forte o bastante para dissolver a sujeira do tempo. Com um cotonete de algodão enrolado na ponta de uma haste de madeira, eu continuei o meu trabalho no canto superior esquerdo do quadro. É um processo mágico. Conforme eu passava o cotonete, em movimentos circulares e pacientes, o verniz amarelado e craquelado se dissolvia, revelando as cores como elas eram no dia em que o artista as aplicou. O preto do fundo se tornou mais profundo, mais rico. As pinceladas sutis que formavam a sombra do homem se tornaram visíveis. Eu estava, literalmente, limpando as janelas do tempo. Por 1 ou 2 horas, tudo foi paz. Eu estava no meu elemento. A música nos meus ouvidos, a concentração total no centímetro quadrado de tela à minha frente. O resto do mundo, com suas dívidas e suas pinturas assombradas, desapareceu. Foi então que eu ouvi, ou melhor, eu senti, através da música nos meus fones, um som muito baixo, que não era parte da sinfonia. Um som que parecia um sussurro, um farfalhar, como o de um vestido de seda roçando no chão de madeira. Eu tirei os fones de ouvido abruptamente. O silêncio da galeria caiu sobre mim como um cobertor. Eu congelei, todos os meus sentidos em alerta. Esperei. Nada. Nenhum som. Apenas o zumbido quase inaudível do sistema de climatização. Teria sido o vento lá fora? Um animal nos jardins? Ou teria vindo da sala? Eu olhei ao redor. As dezenas de rostos nas paredes me encaravam, imóveis em sua perfeição atemporal. O da mulher de azul. O de um general com uma armadura reluzente. O de 2 crianças de bochechas rosadas segurando um cachorrinho. Todos parados. Todos mortos. É a sua cabeça de novo, Clara. Eu sussurrei. Coloquei os fones de volta, mas deixei a música desligada. O silêncio, por mais assustador que fosse, agora parecia mais seguro do que ser pega de surpresa. Voltei ao trabalho, mas a minha concentração estava quebrada. Cada pequeno estalo da madeira da mansão me fazia pular. Eu me sentia observada, e a sensação não vinha de câmeras de segurança. Vinha das paredes, da tinta, do óleo. Eu decidi fazer uma pausa. Precisava de um café. Levantei-me e caminhei até a pequena copa que a senhora Winter tinha me mostrado. Um anexo da galeria com uma máquina de café expresso. Enquanto a máquina moía os grãos com um barulho tranquilizadoramente normal, meu olhar passeou pela sala e parou em um quadro que eu não tinha notado com muita atenção antes. Era uma natureza morta, um estilo diferente dos outros, mais simples. Mostrava uma mesa de madeira com um vaso de flores, um pão, algumas frutas e uma taça de vinho de prata. Uma cena doméstica, pacífica. Eu tinha certeza de que na noite anterior a taça de vinho estava cheia, cheia de um vinho tinto, escuro, que refletia a luz de uma janela invisível. Eu me lembrava disso porque tinha admirado a habilidade do artista em pintar o reflexo no metal da taça. Mas agora a taça estava vazia. Não podia ser. Eu estava confundindo. Talvez fosse outra pintura. Talvez a minha memória estivesse falhando. Eu peguei meu celular. Desde o primeiro dia eu tinha tirado fotos gerais da galeria para documentar o meu trabalho, uma prática comum na minha profissão. Eu rolei pelas fotos da noite anterior e encontrei a foto da natureza morta. Eu dei zoom e o meu sangue gelou. Na foto, clara como o dia, a taça de prata estava cheia até a borda. Eu olhei do celular para a pintura e de volta para o celular. Cheia, vazia, cheia, vazia. Não era cansaço, não era estresse, não era a minha imaginação. Algo havia mudado naquela pintura. Algo impossível havia acontecido. Com o coração na boca, esqueci o café e voltei correndo para o meu cavalete. Olhei para o retrato de um cavalheiro. Ele parecia o mesmo. A mesma expressão severa, os mesmos olhos melancólicos. Mas, será? Eu me aproximei.
A expressão dele não parecia um pouco menos melancólica e um pouco mais irritada, como se estivesse impaciente com a minha demora, com a minha incompetência em limpá-lo rápido o suficiente. Eu balancei a cabeça. Não, isso já era demais. Eu estava projetando, estava vendo coisas. A taça de vinho, ok. Aquilo era inexplicável. Mas a expressão de um homem, isso era subjetivo. Era a minha própria ansiedade se refletindo na tinta. Eu precisava me controlar. Precisava terminar a noite. Peguei minhas ferramentas de novo, a mão um pouco trêmula. Tentei focar. Mas agora, o trabalho que antes era uma meditação se tornou uma tortura. Cada pincelada parecia um ato de profanação. Eu não estava mais limpando uma obra de arte. Estava cutucando algo que deveria ser deixado em paz. O silêncio não era mais vazio. Era um silêncio expectante. Um silêncio que esperava que eu me virasse de costas. As horas se arrastaram. Finalmente, o relógio marcou 6 da manhã. Eu nunca fiquei tão aliviada em parar de trabalhar. Arrumei minhas coisas com uma pressa que beirava o desleixo. Cobri o cavalheiro impaciente com o seu pano. Eu só queria sair dali. Sair para a luz do sol. Para o mundo real. Eu estava guardando um frasco de solvente na minha maleta, que ficava no chão, ao lado do cavalete. Me abaixei para pegá-lo. E sem querer, o frasco escorregou da minha mão e rolou para debaixo do cavalete. Droga, murmurei. Eu me ajoelhei, me contorcendo para alcançar o frasco no escuro, debaixo da estrutura de madeira. Minha mão finalmente o encontrou, e quando eu estava me levantando, ainda de joelhos, minha cabeça estava em um ângulo baixo. Meu olhar subiu, naturalmente, da base do cavalete para a pintura que estava sobre ele. E foi nesse ângulo, daquela posição, que eu vi. Os olhos do cavalheiro no retrato não estavam mais olhando para a frente, para um ponto fixo no espaço. Eles estavam virados para baixo, inequívoca e diretamente para baixo. Eles estavam me olhando, olhando para mim, ajoelhada no chão. Não era uma ilusão, não era um truque de luz. A pupila, o brilho da córnea, a direção do olhar, tudo estava focado em mim. Havia inteligência ali, havia consciência e havia desprezo. Um grito ficou preso na minha garganta. Eu me arrastei para trás, derrubando a maleta, o som ecoando pela galeria silenciosa. Eu fiquei de pé, cambaleando, o olhar fixo na pintura. E tão rápido quanto aconteceu, os olhos dele voltaram à posição original, olhando para a frente, severo, melancólico, imóvel. Mas eu tinha visto. Eu sabia o que tinha visto. E o terror que me invadiu foi diferente de tudo que eu já senti. Não era o medo de um fantasma ou de um assaltante. Era o medo do impossível. O medo de que as leis fundamentais do universo, as leis que dizem que tinta em uma tela não se move, não eram válidas naquele lugar. Não era a minha imaginação. E de alguma forma, eu sabia, com uma certeza que gelou a minha alma. Eles sabiam que eu estava ali. A luz do dia nunca me pareceu tão preciosa. Depois daquela segunda noite, depois do que eu vi, o sol não era apenas luz, era um santuário. Eu passei o dia inteiro no meu quarto, as cortinas abertas, deixando a luz inundar cada canto, como se ela pudesse queimar as imagens da noite anterior da minha retina. Mas não adiantava. Toda vez que eu fechava os olhos, eu via o rosto do cavalheiro na pintura. Via seus olhos se movendo para baixo, me fitando com aquela inteligência fria e antiga. Eu não preguei o olho. Como poderia? O sono parecia uma porta para o mesmo terror. Eu me sentei na beira da cama, abraçando meus próprios joelhos, e pela primeira vez, considerei seriamente a ideia de fugir, arrumar minhas malas, caminhar pela estrada sem fim e tentar a sorte. Mas a realidade era uma âncora pesada. O contrato, a multa milionária, a localização remota, a senhora Winter. Eles me encontrariam. E o que fariam comigo? A pergunta era mais assustadora do que qualquer pintura. Não havia escapatória. Pelo menos não ainda. Se eu estava presa em uma jaula, eu precisava, antes de mais nada, entender a natureza do meu carcereiro e a natureza da jaula em si. O medo ainda estava lá, um nó gelado no meu estômago, mas ele estava sendo empurrado para o lado por outra emoção, igualmente poderosa, a necessidade de saber. Naquela noite, eu não fui para a galeria como uma restauradora. Eu fui como uma investigadora. Meu plano não era mais trabalhar, era observar. Às 10 horas, entrei na galeria. O silêncio parecia diferente agora. Não era um silêncio vazio, era um silêncio cheio de presenças contidas. Eu sentia os olhares de cada retrato em mim, mesmo sabendo que,
Se eu olhasse diretamente, eles estariam perfeitamente imóveis. Era um jogo de gato e rato, e eu não sabia quem era o gato. Fui até a minha estação de trabalho, como sempre. Descobri o retrato de um cavalheiro e arrumei minhas ferramentas, tudo para manter as aparências. Mas em vez de começar a trabalhar, eu peguei meu celular. Discretamente, o posicionei em um canto da minha mesa, apoiado em um livro, com a câmera ligada e gravando. A lente estava apontada para a pintura da mulher de azul, do outro lado da sala. Se ela se movesse de novo, eu teria a prova. Uma prova que talvez só servisse para confirmar a minha própria sanidade. Mas era um começo. Feito isso, fingi trabalhar. Peguei um pincel seco e comecei a passá-lo suavemente sobre a superfície da pintura do cavalheiro. Um movimento repetitivo e sem sentido. Meus ouvidos, porém, estavam atentos a cada mínimo som. Meus olhos, a cada poucos segundos, se desviavam para as outras pinturas, procurando por qualquer anomalia. As primeiras horas foram um teste de nervos. Nada aconteceu. O silêncio era absoluto. As pinturas eram apenas pinturas. Eu comecei a me sentir uma idiota de novo, uma paranoica. Talvez eu tivesse tido um colapso, uma alucinação causada pelo estresse. Mas então, eu ouvi de novo o farfalhar de seda. Desta vez, mais claro. Eu olhei na direção do som, a pintura da mulher de azul. Ela continuava imóvel, mas ao lado dela havia um retrato de um homem idoso, um juiz com uma peruca branca e uma toga preta. E a mão dele, que antes repousava sobre um livro de leis, parecia estar crispada. Os dedos, antes relaxados, agora pareciam tensos, agarrando a capa do livro com força. Eu peguei meu celular, parei a gravação e fui até a galeria de fotos. Comparei a imagem ao vivo com a foto que eu tinha tirado na primeira noite. Não havia dúvida. A posição dos dedos havia mudado. Era uma alteração mínima, quase imperceptível, mas estava lá. Meu coração disparou. Eles se moviam. Era real, mas era tão sutil. Por quê? Era um jogo? Eles estavam zombando de mim? Ou eles não conseguiam se mover mais do que isso? Eram como prisioneiros em seus próprios corpos de tinta, capazes apenas de pequenos espasmos de vida. A ideia de que eles estavam presos era de alguma forma mais triste e mais assustadora. Eu não estava sendo assombrada. Estava testemunhando uma tortura silenciosa que durava séculos. Entendi que restaurar as pinturas não me daria respostas. Eu precisava entender quem as colecionava. Para entender a arte, eu precisava entender o patrono. Quem era o Sr. Blackwood? O que o levava a colecionar estas obras específicas com essa qualidade de vida perturbadora? Com o celular em mãos, transformado em minha única ferramenta de investigação, eu deixei a minha estação de trabalho e comecei a explorar a galeria com um novo propósito. Eu procurei por placas, etiquetas, qualquer coisa que pudesse me dar uma pista. E então, em um canto escuro da imensa sala, escondida atrás de uma cortina de veludo pesado, eu encontrei outra porta, uma porta menor, que não parecia levar para fora, mas para dentro da estrutura da casa. Não tinha fechadura eletrônica, apenas uma maçaneta de latão antiga. Meu instinto me disse que era ali. Se o Sr. Blackwood tinha um escritório ou uma biblioteca ligada à sua coleção, seria ali. Com a mão trêmula, eu girei a maçaneta. Ela se abriu. A sala estava escura como breu. O ar era denso, com um cheiro forte de papel velho, couro e poeira. Era o cheiro de um lugar que não era visitado com frequência. Liguei a lanterna do celular, e a luz revelou uma biblioteca. O escritório particular do colecionador. Era o oposto da galeria. A galeria era um palco, perfeitamente iluminada e curada. Esta sala era um ninho, caótica, pessoal. Havia pilhas de livros no chão, nas mesas, nas cadeiras. As paredes eram forradas de estantes que iam do chão ao teto, repletas de volumes antigos. Havia mapas antigos pregados nas paredes e globos terrestres em suportes de madeira. Eu comecei a olhar os títulos dos livros, e foi aí que o verdadeiro quebra-cabeça começou a se formar. Sim, havia centenas de livros sobre história da arte, catálogos de leilões, biografias de artistas, tratados sobre técnica de pintura, mas misturados a eles, havia outros livros. Livros que não deveriam estar ali. Títulos como A Persistência da Consciência, O Vaso Anímico, Teorias sobre a Captura da Essência. Havia livros de alquimia, com diagramas de destilação e símbolos arcanos.
Havia tratados de filosofia esotérica sobre a natureza da alma. Havia textos de física quântica sobre o entrelaçamento de partículas e a memória do universo. O que quer que o Sr. Blackwood colecionasse, não era apenas arte. Ele estava pesquisando algo, e parecia ter a ver com a possibilidade de aprisionar alguma coisa na tinta. Em uma grande mesa de carvalho no centro da sala, havia um livro aberto. Estava escrito à mão, em uma caligrafia elegante, mas tremida. Um diário. O diário de Blackwood. Eu me aproximei, o facho de luz do meu celular tremendo. A página estava datada de alguns meses atrás. Eu li. O teste com o retrato de Van der Helst foi um sucesso. A vitalidade do sujeito, como previsto, era forte. Ele era um homem de grande paixão e fúria em vida, e sua essência permanece potente. Observei uma mudança na tensão da mandíbula após a provocação auditiva. Eles ainda podem ouvir. Eles ainda estão conscientes, em algum nível. A questão agora é se essa consciência pode ser focada, direcionada. O processo de restauração parece agitá-los. A remoção do verniz é como remover um sedativo. A nova restauradora, ela é sensível, ela vai perceber, e a reação dela será o teste final. Eu tive que me apoiar na mesa para não cair. O diário. Ele estava falando de mim. Eu não era uma funcionária. Eu era parte de um experimento. O meu trabalho não era o objetivo, era o gatilho. Eu estava sendo usada para agitar as pinturas, para provocar uma reação. Com as mãos trêmulas, folheei o diário. Encontrei anotações sobre quase todos os retratos da galeria. Ele não se referia a eles pelo título da obra, mas pelo nome do sujeito. A jovem DeVos continua melancólica. O general parece agitado hoje. Ele os tratava como espécimes, como animais de estimação. A verdade era doentia, monstruosa. O Sr. Blackwood não colecionava pinturas. Ele colecionava pessoas, ou os ecos delas, aprisionados para sempre na prisão dourada de uma moldura. Ele era um necrófilo da alma. Eu precisava sair dali. Aquele conhecimento era perigoso demais. Eu me virei para ir embora, para voltar para a galeria e fingir que nada tinha acontecido, até poder planejar uma fuga de verdade. Mas enquanto eu me virava, a luz do meu celular iluminou um canto da biblioteca que estava coberto por um grande lençol de veludo, do mesmo tipo que cobria as pinturas. A curiosidade, aquela força terrível e autodestrutiva, me dominou. O que ele estaria escondendo ali, no seu próprio santuário? Com o coração batendo descontroladamente, eu estendi a mão e puxei o lençol. Debaixo dele, havia outro cavalete. E sobre ele, uma pintura. Uma pintura moderna. O estilo era completamente diferente do resto da coleção. Era realista, mas com uma qualidade etérea, sonhadora. Era um retrato. Inacabado. A maior parte da tela era apenas um esboço a carvão. Os ombros, o pescoço, o cabelo, mas o rosto estava quase completo. Pinceladas delicadas de óleo, construindo a pele, os lábios, o nariz. Um rosto que eu conhecia muito bem, porque eu o via todas as manhãs no espelho. Era eu. Era um retrato meu. O artista tinha capturado a curva da minha sobrancelha, o pequeno sinal perto do meu lábio, e a expressão era de um medo silencioso, de uma surpresa aterrorizada. A mesma expressão que, eu tinha certeza, estava no meu próprio rosto naquele exato momento. O trabalho era uma obra-prima, e estava em andamento. Ele não queria que eu restaurasse as almas dos outros. Ele queria a minha. O tempo parou. O ar na biblioteca ficou rarefeito, difícil de respirar. Diante de mim, no cavalete, estava o meu próprio rosto, imortalizado em óleo, a expressão de terror capturada com uma precisão que só um mestre poderia alcançar. Um mestre que, de alguma forma, tinha visto a minha alma. As palavras ecoavam na minha cabeça. Uma sentença de morte disfarçada de obra de arte. Ele não queria que eu restaurasse as almas dos outros. Ele queria a minha. O primeiro instinto foi um impulso elétrico de negação. Não, é um engano. Uma coincidência. É o retrato de outra pessoa. Uma mulher que se parece comigo. Uma sósia de um século passado. Mas eu sabia que era mentira. O sinal perto do meu lábio, a forma exata como o meu cabelo cai sobre a testa, a cor dos meus olhos. Era eu. E o trabalho era recente. Eu podia sentir o cheiro fraco do óleo de linhaça fresco no ar. Aquilo tinha sido pintado há poucos dias.
ou horas. Um pânico avassalador tomou conta de mim. Eu não era uma funcionária. Eu era a próxima peça da coleção. A minha restauração das outras pinturas não era um trabalho. Era uma preparação, uma isca. Um ritual para me sintonizar com a energia daquele lugar, para me tornar um vaso digno de ser adicionado à prateleira de almas do Sr. Blackwood. Eu me virei e corri para a porta da biblioteca, a única saída que eu conhecia. Girei a maçaneta de latão, trancada. Eu a girei de novo, com mais força, sacudindo a porta com o ombro. Nada. Ela não se movia. Estava trancada pelo lado de fora. A armadilha tinha se fechado. Eu estava presa no escritório do meu próprio caçador. Socorro! Eu gritei, a minha voz sendo abafada pela madeira maciça e pelos milhares de livros que forravam as paredes. Abram a porta! A única resposta foi o silêncio. Um silêncio que agora parecia zombar de mim. Eu corri pela sala, procurando por outra saída. Uma janela? Não havia janelas. O lugar era uma caixa forte de conhecimento profano, enterrada no coração da casa. Eu estava completamente, irremediavelmente, encurralada. Desesperada, voltei para a mesa de Blackwood, procurando por qualquer coisa. Um objeto pesado para arrombar a porta. Um telefone. Qualquer coisa. Meus olhos caíram novamente sobre o seu diário. Com as mãos trêmulas, eu o peguei, procurando pela última anotação. E eu a encontrei. A data era daquela mesma noite. A caligrafia estava mais instável do que nunca. A espécime final chegou. Clara, perfeita. Uma alma de artista, cheia de paixão e sensibilidade. A presença dela na galeria já causa ondulações na coleção. O general está mais agitado do que nunca. A jovem DeVos parece curiosa. O processo de restauração está funcionando como o previsto. Está afinando a ressonância dela. Em breve, ela estará pronta. O artista está ansioso para começar. O meu próprio tempo está se esgotando. O corpo falha, mas o projeto deve ser concluído. A imortalidade tem um preço, e ela será a minha obra-prima, a espécime final, o artista. Ele não era o pintor. Havia outra pessoa, outro prisioneiro naquele castelo de horrores. E então, o ambiente ao meu redor começou a mudar. Eu não sei como explicar. Não foi um som, foi uma mudança na pressão do ar. Um zumbido baixo que parecia vibrar nos meus ossos. E os sussurros que eu antes ouvia na galeria, agora estavam ali, na minha cabeça. Eram mais claros. Fragmentos de vozes, homens, mulheres, crianças. Palavras em holandês, francês, inglês arcaico. E uma palavra que eu entendi, repetida por várias vozes, sobrepostas, como um eco fantasmagórico. Corra. Eles estavam me avisando. As almas nos quadros. Elas sabiam. De repente, ouvi um clique metálico. A porta da biblioteca se destrancou. Sem pensar, eu corri até ela e a abri com um puxão. O corredor estava vazio. Era a minha chance. Eu não corri para o meu quarto. Corri para a saída, para a porta da frente. Eu descia pelos corredores da mansão como um animal assustado, o som da minha própria respiração ofegante ecoando nas paredes. Eu passei pela entrada da galeria principal, e contra o meu bom senso, eu parei por um instante e olhei para dentro. O que eu vi fez meu sangue gelar. Eles estavam se movendo. Não era mais sutil. Não era mais um truque de luz. A mulher no vestido azul tinha as duas mãos espalmadas contra a superfície da tela, como se estivesse presa atrás de um vidro, o rosto contorcido em um grito silencioso. O general tinha a espada desembainhada, o braço levantado, pronto para um golpe. O juiz apontava um dedo acusador diretamente para mim. Eles não eram ameaçadores, eram desesperados. Eles não queriam me machucar. Estavam tentando me dizer para fazer o que eles não podiam, fugir. O aviso deles me deu um novo fôlego. Eu me virei e continuei a minha corrida desesperada. A porta da frente estava a 20 metros. 10, 5. Eu estendi a mão para a maçaneta gigantesca. E a porta se abriu. Mas não para fora. Para dentro. Parada no umbral, bloqueando minha passagem, estava a Sra. Winter. A máscara de profissionalismo tinha desaparecido completamente do seu rosto. A sua expressão agora era de uma frieza predadora. Uma satisfação cruel. E ela não estava sozinha. Atrás dela, 2 homens altos, vestidos em ternos pretos idênticos, surgiram da escuridão da noite. Seguranças, ou guardiões.
Acho que você se perdeu, Clara, disse a Sra. Winter, a voz ainda baixa, mas agora carregada de uma ameaça que me paralisou. O seu local de trabalho é a galeria. Eu dei um passo para trás, e outro. Meu coração afundou. Não havia saída. O que vocês querem de mim? Eu gaguejei, embora eu já soubesse a resposta. O colecionador admira muito o seu trabalho, disse ela, dando um passo para dentro da casa, forçando-me a recuar. Ele admira a sua paixão, a sua vitalidade. Ele acredita que um artista de verdade não deve apenas restaurar a arte. Deve se tornar arte. É a maior honra que existe. Ela sorriu. Um sorriso fino, sem vida, que não alcançou seus olhos. Ele está morrendo, sabe? Este corpo frágil dele está no fim. E este projeto, esta coleção, é a sua vida. Literalmente. Cada alma capturada na tela alimenta a sua. Mas a energia se dissipa. A coleção precisa de um novo catalisador, uma nova âncora, uma obra-prima final para selar o círculo e garantir que a consciência dele persista. Eu continuei recuando, até que minhas costas bateram na parede fria da entrada da galeria. Eu estava encurralada. Os 2 homens de preto se moveram para os meus lados, bloqueando qualquer rota de fuga. E então, da escuridão da galeria, outras 2 figuras emergiram. Uma delas era um homem pálido e magro, de aparência assustada, vestido com um avental de pintor manchado de tinta. Ele segurava uma paleta e pincéis. O artista. Ele olhava para mim com uma tristeza profunda, como se pedisse desculpas com os olhos. Ele era tão prisioneiro quanto eu. E a outra figura era o próprio Sr. Blackwood. Ele estava em uma cadeira de rodas que parecia mais um trono de tecnologia médica. Tubos transparentes saíam de seus braços e pescoço, conectados a bolsas de fluidos e a monitores que piscavam lentamente na lateral da cadeira. Ele era incrivelmente velho, a pele como um pergaminho fino esticado sobre um crânio. Seus olhos, porém, por trás de pálpebras enrugadas, ardiam com uma inteligência feroz e uma vontade implacável. Ele ergueu uma mão trêmula e ossuda e apontou para mim. Sua boca se abriu, e uma voz que era pouco mais que um sussurro de papel rasgado encheu o salão. A luz está perfeita, disse ele, olhando não para mim, mas para um ponto acima da minha cabeça, como se já estivesse me vendo em uma moldura. Podemos começar. Ele fez um gesto quase imperceptível com a cabeça para os homens ao meu lado. Tragam a artista. Os 2 homens de preto se moveram em minha direção. Eram como estátuas de terno ganhando vida, rostos sem expressão, ombros largos que bloqueavam o mundo. Eu me encolhi contra a parede, o coração batendo tão forte que parecia querer quebrar minhas costelas para fugir. Olhei para o artista cativo, que desviou o olhar, uma lágrima silenciosa escorrendo por seu rosto pálido. Olhei para a Sra. Winter, cujo rosto era uma máscara de triunfo frio, e olhei para o Sr. Blackwood, uma figura decrépita em sua cadeira-trono, os olhos ardendo com uma fome antiga. Era o fim. Eu ia ser arrastada, forçada a posar, e minha essência seria sugada para aquela tela inacabada. Um dos homens estendeu a mão para agarrar meu braço. Eu fechei os olhos, esperando o toque gelado, mas ele nunca veio. Parem. A voz era do Sr. Blackwood. Um sussurro rasgado, mas carregado de uma autoridade que fez os 2 gigantes pararem instantaneamente. Eu abri os olhos, confusa. Blackwood fez um gesto lento com sua mão esquelética, um gesto de dispensa. Os 2 seguranças recuaram para as sombras. Ele então olhou para o artista. Você também, mestre Valérius. Deixe-nos. O artista, Valérius, pareceu chocado e aliviado. Ele fez uma reverência desajeitada e praticamente fugiu da galeria, deixando para trás a paleta e os pincéis sobre uma pequena mesa. Agora, éramos apenas eu, a Sra. Winter e a figura murcha na cadeira de rodas. O ambiente de ameaça física imediata tinha se dissipado, mas foi substituído por uma tensão psicológica ainda mais densa. Aproxime-se, criança, sussurrou Blackwood. Meu corpo não obedeceu. Meus pés pareciam pregados no chão. Winter falou, a voz mais suave do que eu jamais a ouvira. O colecionador não deseja forçá-la. Ele deseja conversar. Aquilo não fazia sentido. Nada fazia sentido. Lentamente, como se caminhasse em um campo minado, eu dei um passo à frente. E outro. Parei a alguns metros da cadeira de rodas dele. O cheiro que vinha dele era de velhice, de remédios e de poeira, mas também de algo mais, um cheiro metálico, como o de ozônio. Você passou no teste? Disse Blackwood.
Um leve sorriso fantasmagórico tocando seus lábios finos como papel. Teste? Consegui dizer. A voz rouca. Cada um dos meus restauradores passa por ele, explicou ele. A maioria não percebe nada. Fazem o seu trabalho, recebem o seu dinheiro e vão embora. São técnicos competentes, mas cegos. Outros, os mais sensíveis, percebem, sentem, ficam com medo, fogem na primeira oportunidade. São fracos. Ele fez uma pausa para respirar. Um som sibilante e difícil. Mas você foi diferente. Você sentiu. Você teve medo, mas não fugiu. Você investigou. Você quebrou as regras. Você teve a audácia de entrar no meu santuário. Você não queria apenas trabalhar para mim. Você queria me entender. Isso é o que eu procuro há mais de 50 anos. Eu o encarei, a confusão nublando o meu terror. O que ele estava dizendo? O retrato, eu disse, apontando com o queixo trêmulo para o cavalete onde a minha face me encarava. Você ia me prender, como eles. O sorriso dele se alargou. Prender você? Não, minha cara. O retrato nunca foi para você. O retrato era para mim, para eu poder estudá-la, para entender a sua essência antes de tomar a minha decisão final. Decisão? Repeti, a palavra soando estúpida. Eu estou morrendo, Clara, disse ele com uma simplicidade brutal. Este corpo, esta máquina de carne e osso, está falhando. E com ele, a minha obra, a minha vida, a minha coleção. Quando o meu coração parar, a energia que anima estes quadros, a consciência que eu ancorei neles, ela vai se dissipar. Eles não vão morrer. Vão algo pior. Vão dormir. Um sono sem sonhos. Um limbo cinzento por toda a eternidade. Um museu de almas em coma. Ele olhou ao redor, para os rostos nas paredes. E pela primeira vez, eu vi uma emoção em seus olhos que não era fome ou poder. Era afeto. Um afeto possessivo, doentio, mas afeto. Eles são a minha família, a minha posteridade, e eu não posso abandoná-los, continuou ele. Por décadas, eu procurei por um herdeiro, não de sangue, mas de espírito. Alguém que não apenas possuísse a coleção, mas que a compreendesse, que a sentisse como eu sinto. Alguém com a sua sensibilidade, com a sua coragem. O mundo pareceu inclinar-se sob os meus pés. O plot twist, a reviravolta, não era que eu ia morrer. Era algo infinitamente mais complexo e terrível. Eu não quero a sua alma para a minha coleção, Clara, disse o Sr. Blackwood, sua voz ganhando uma força inesperada. Eu quero a sua alma para cuidar da minha coleção. Ele estendeu a mão trêmula. A Sra. Winter prontamente colocou um documento pesado, com uma capa de couro na mão dele. Eu lhe ofereço tudo, disse ele. Esta casa, a tecnologia, a fortuna que a sustenta, e a mais sagrada das responsabilidades. Eu lhe ofereço o cargo de colecionadora, a guardiã. Você será a herdeira de tudo, com uma única condição: que preserve a vida que existe nestas paredes, que cuide deles, que os agite, como você fez, que não os deixe dormir. Eu fiquei em silêncio, chocada. A oferta era tão monumental, tão absurda, que meu cérebro se recusava a aceitá-la como real. Eu, a restauradora falida, herdeira de um império de almas cativas? E qual é a alternativa? Perguntei, a minha mente girando. A alternativa é a sua liberdade, respondeu ele. Se você recusar, a Sra. Winter irá acompanhá-la até a porta. Uma quantia de dinheiro que a fará rica para o resto da vida será depositada na sua conta. Você estará livre para ir, com a memória de tudo o que viu. Eu não vou te machucar, mas você terá que viver sabendo que, com a minha morte, que não está longe, cada uma dessas almas irá se apagar para sempre, por sua causa. Era uma escolha impossível, uma armadilha moral perfeita. Eu olhei para o rosto da mulher de azul. O seu grito silencioso agora parecia uma súplica. Olhei para o general, sua espada levantada não mais em ameaça, mas talvez em um pedido de ajuda. Eu não era mais a vítima. Eu tinha me tornado, de repente, a única esperança deles. Recusar significava condená-los a um esquecimento eterno. Significava paz para mim, mas o fim para eles. Aceitar significava me tornar como ele, uma carcereira, uma guardiã de uma prisão de ouro e tinta. Significava dedicar a minha vida a um segredo monstruoso, a uma existência solitária, assombrada por sussurros e sombras. Mas também significava que eles não estariam sozinhos. Minha cabeça doía. Eu caminhei lentamente pela galeria.
o som dos meus próprios passos ecoando no silêncio pesado. Eu não olhava mais para as pinturas como obras de arte, nem como monstros. Eu as olhava como pessoas presas, assustadas, cuja única conexão com a existência dependia da decisão de uma completa estranha. Parei em frente ao meu próprio retrato inacabado. Olhei para aquela mulher na tela, com o medo nos olhos. Era a Clara que tinha entrado naquela casa. Uma mulher assustada, pensando em si mesma, na sua sobrevivência. Mas a mulher que estava ali agora, olhando para o quadro, era diferente. Aquele pesadelo a tinha mudado. Eu me virei, não para Blackwood, mas para a pintura da mulher de azul, a primeira que tinha se movido, a primeira que tinha me chamado para aquele mistério. Eu me aproximei dela, ignorando a presença de Blackwood e Winter. Levantei a mão e, com uma delicadeza que eu normalmente reservava para o meu trabalho mais sensível, toquei a superfície da tela. O óleo estava frio e liso sob a ponta dos meus dedos. Eu podia quase sentir a vibração da vida contida ali dentro. O que? Eu perguntei, a minha voz baixa, falando mais com a mulher no quadro do que com o homem na cadeira de rodas. O que acontece com eles, se eu aceitar? Meu queixo tremia, mas eu mantive meu olhar fixo no da mulher de azul na pintura. Eu não estava mais falando com o homem moribundo na minha frente, mas com as almas presas ao meu redor. A minha pergunta, o que acontece com eles se eu aceitar, pairou no ar da galeria, carregada com o peso de séculos de silêncio. O Sr. Blackwood respirou fundo, um som rasgado e difícil. Eles vivem, ele sussurrou. Não como nós vivemos, claro. Eles vivem em um loop de memórias, emoções, sensações, a essência do que eles foram, destilada e preservada. O seu papel, como colecionadora, seria o de uma divindade menor. Você os manteria vivos com a sua atenção, a sua energia. Você seria o sol deles. E, ocasionalmente, traria um novo amigo para a vizinhança, para que eles não ficassem tão sós. Um novo amigo. Era a forma mais poética e doentia que eu já ouvi para uma nova alma aprisionada. E se, eu disse, a voz ainda baixa, e se eu quisesse fazer mais do que apenas mantê-los aqui? Se eu quisesse libertá-los? Pela primeira vez, a Sra. Winter deu um passo à frente, alarmada. Senhor, isso é... Silêncio, Helena, cortou Blackwood. Ele me encarou e seus olhos velhos pareceram brilhar com um novo interesse. Libertá-los. A restauração final é uma teoria, uma possibilidade perigosa. Exigiria um conhecimento de pigmentos e solventes que beira a alquimia, um processo que poderia apagar a obra de arte para sempre, na tentativa de liberar a essência. Eu nunca usei. Por que libertar um anjo se o processo pode destruir o céu? Ele sorriu, um esticar de pele sobre os ossos. Mas a possibilidade, sim, a possibilidade existe. E todo o meu conhecimento, toda a minha pesquisa, seria sua. O que você faria com ela seria a sua prerrogativa, como a nova colecionadora. Ali estava, a peça final, a tentação dentro da tentação. Ele não estava me oferecendo apenas uma jaula de ouro. Estava me oferecendo a chave, mesmo que a porta pudesse levar a um abismo. Eu me afastei da pintura da mulher de azul. Caminhei lentamente pelo centro da galeria, sentindo dezenas de pares de olhos me seguindo de suas molduras. Parei em frente ao Sr. Blackwood. Olhei para a sua figura frágil, um homem que desafiou a morte e a natureza, apenas para se tornar um prisioneiro de sua própria coleção. Um restaurador não é um carcereiro, eu disse, minha voz clara e firme. Um restaurador liberta a beleza que está presa. Ele me encarou, tentando decifrar minhas palavras. Eu me virei e olhei para o meu próprio retrato inacabado, para aquela mulher assustada na tela, e tomei a minha decisão. Transição súbita. O tempo passou. A neve do inverno cobriu a propriedade com um manto de silêncio, e depois derreteu, dando lugar ao verde da primavera. O Sr. Blackwood se foi. Sua morte foi tão silenciosa quanto a sua vida, uma última expiração no meio da noite. A Sra. Winter, fiel até o fim, partiu na manhã seguinte, deixando para trás apenas um envelope sobre a mesa da biblioteca. Dentro dele, todos os documentos, todas as senhas, todas as chaves do império, e um único bilhete. Agora é seu, e eu fiquei. A casa não parecia mais uma prisão. Parecia um mosteiro, um lugar de silêncio, estudo e propósito.
Eu passei os meses seguintes mergulhada nos diários de Blackwood, em seus livros de alquimia e ciência. Aprendi suas teorias, seus métodos, seus segredos, e me comuniquei com a coleção, não com palavras, mas com atenção, com respeito. Os sussurros se tornaram mais calmos, as figuras menos agitadas. Elas estavam esperando. Hoje, 1 ano depois da noite que mudou tudo, estou na galeria. Ela está impecável. Meu retrato inacabado continua em seu cavalete, no mesmo lugar. Um lembrete constante da escolha que eu fiz. Um lembrete de quem eu era e de quem eu estava me tornando. Os funcionários, agora os meus funcionários, trazem uma grande caixa de madeira para o centro da sala. Uma nova aquisição, recém-chegada de um leilão secreto em Genebra. Um retrato do século XVII, de um artista desconhecido, que Blackwood cobiçava há anos. Eu observo a caixa, mas não caminho até ela. Em vez disso, vou até a minha antiga mesa de trabalho, que permanece montada em um canto. Ela está diferente. Sobre ela, não há apenas os solventes comuns para a limpeza. Há dezenas de pequenos frascos de vidro, cheios de pós e líquidos de cores estranhas, pigmentos raros, minerais moídos, óleos essenciais destilados sob a luz da lua, as receitas que encontrei nos livros de alquimia de Blackwood. Eu pego um pequeno pincel. Minha mão está firme. O medo se foi há muito tempo. O Sr. Blackwood me pediu para ser a guardiã da sua coleção, e eu sou. Mas ele, em sua arrogância, não entendeu a natureza de um verdadeiro restaurador. A gente não apenas preserva, a gente cura. Ele me disse que libertar uma alma poderia destruir a arte, e ele estava quase certo. O que ele não sabia, ou não teve coragem de tentar, é que para libertar uma essência presa, você não a apaga. Você precisa dar a ela um novo lugar para ir, uma tela em branco, uma âncora nova e virgem, para que a alma possa se transferir, se diluir e, finalmente, se dissipar em paz. Eu olho para a caixa de madeira fechada, o novo quadro que acabei de adquirir. Depois, olho para a pintura da mulher de azul, a minha silenciosa companheira por todo este tempo. Um bom guardião não mantém seus tesouros trancados para sempre. Ele os prepara para o seu verdadeiro destino. A minha obra não é colecionar, é libertar. E a minha primeira restauração final começa hoje. Chegou aquela hora. Se essa história te pegou, faça o ritual completo. Deixa o like para fortalecer, se inscreve para não perder o fio da meada e ativa o sino para ser o primeiro a saber o que vem por aí. Sua opinião também vale ouro, então comenta aqui embaixo.